Olá, primeiro ano AFD, primeiro BFD, disciplina Fundamentos Psicológicos da Educação. Estamos falando sobre Jean Piaget, é o segundo vídeo que eu faço sobre o autor. No primeiro eu falei um pouco acerca da biografia dele, falei o que ele acha a respeito da educação moral, expliquei como se deu o seu construtivismo, que basicamente é a junção das estruturas internas com as estruturas adquiridas, e eu comentei também como se dá esse processo. Pretendo agora avançar pela apostila aula 13, que eu lhes enviei. Então, se vocês quiserem me acompanhar, me acompanhem pela apostila aula 13. E hoje vou falar um pouquinho da obra O Nascimento da Inteligência na Criança, uma obra de 1936. Ela, em Piaget, você não vê uma libertação do que já é discutido. Ele retoma muitos conceitos, porque alguém que está fazendo experiência, é natural que ele retome esses conceitos. Então você vai ver a mesma observação que ele fez na formação do símbolo da criança, tem no nascimento da inteligência. Enfim, ele analisa os dados sobre pontos de vista diferentes, traz novas informações e nós vamos adentrar um pouco nessas informações para poder fazer o fechamento após passar por essas obras. O Nascimento da Inteligência da Criança, de 1936. Eu comentei com vocês que muito do que ele produziu foi observando os próprios filhos, né? Que a Jaqueline, Luciene e o Laurent. Então ele viu essas crianças quando nasceu, acompanhou desde relações que você não presta atenção. Se você leu Piaget, dificilmente você vai olhar uma criança da mesma maneira. Ele tem essa característica, né? Você vê por que a criança está batendo, o que ela está fazendo. Então ele observou os 3 filhos do nascimento e acompanhou essa evolução, registrando, comparando com outros nos institutos em que ele trabalhou também. Tem a parte chata de você ler? Tem a parte chata de você ler, mas tem partes que são bem agregadoras se você estiver disposto a entender que nada na criança, nada no bebê, desde aquela reação que você acha como normal, natural, tudo isso é passível de explicação, embora dentro de certos limites. Bom, ali no problema biológico da inteligência, a inteligência não poderia aprender nenhum dado exterior sem certas funções de coerência. Então é preciso identificar, é preciso assimilar para poder aprender. Podemos dizer que a adaptação, quando o sujeito consegue lidar com um objeto, é um equilíbrio entre assimilação e acomodação. Eu já aproveito a deixa aqui. Mais para frente vai ter mais definições a respeito desses temas, sobre 2 conceitos essenciais em Piaget, que é o conceito de assimilação e o conceito de acomodação. Isso é o basilar. Toda a obra dele ele vai falar sobre assimilação e acomodação. Bom, a assimilação, de modo resumido, vou melhorar essa definição conforme avançar nas obras, só não quero antecipar aqui. A assimilação é a capacidade que o indivíduo tem de lidar com as coisas do mundo, de aprender. Então, para você aprender algo, como eu já falei no vídeo passado, você precisa de estruturas, precisa de um meio de decompor aquela informação. Seja lidar com um objeto, seja lidar com algo, você precisa desenvolver estruturas para lidar com aquilo. Então, você assimilou. Se for verbalmente, a assimilação a nível verbal é quando você consegue entender o que alguém está falando. Por exemplo, eu estou dando aula para vocês, se você entendeu o que eu te expliquei, você assimilou. Para a criança, assimilar é conseguir fazer determinada coisa. Então a assimilação está muito ligada com o meio, a minha ação sobre o meio, como que eu vou agir sobre o meio. E a acomodação? A acomodação é o resultado psíquico dessa ação, né? Eu agi sobre o meio, eu aprendi uma nova estrutura, eu adquiri uma informação que o professor me passou, trazendo para nível oral, então eu sou capaz de acomodar a informação e utilizá-la em outro elemento. Eu vou explicar como se fosse para vocês. Eu estou falando, vocês estão assimilando e poderão trabalhar com esse conhecimento. Ele vai ser acomodado. Então a acomodação baseia-se na construção de estruturas psíquicas capazes de lidar com a informação. Vamos diferenciar
Apesar de eles ser um processo que não se separa, vamos diferenciar um pouquinho essa questão da acomodação, da assimilação? Imagine que eu estou pensando num círculo imaginário aqui, imagine um círculo nesse movimento dos meus dedos. Quando eu estou diante de algo que eu não sei, existe um desequilíbrio. Nossa, eu não sei lidar com isso, estou em desequilíbrio, não sei, não tenho forma de lidar. Quando eu acho um mecanismo e uma estrutura que me permite lidar com a informação, do desequilíbrio eu vou para a assimilação. Eu sou capaz de entender e de agir sobre o objeto. Quando eu entendo e quando eu já agi sobre o objeto, eu consigo identificar alguma coisa dessa ação. Alguma coisa muda internamente, eu aprendi alguma coisa nessa ação. Então eu acomodo a informação, estou pronto para usá-la novamente e eu volto ao estado de equilíbrio, que é o estado no qual eu tive contato com o conhecimento, contato com a experiência, soube como lidar com ela e estou equilibrado. Quando eu for ter contato com outra coisa, eu retorno a esse desequilíbrio. Então é essa noção que o Piaget nos dá. Você começa com desequilíbrio, que você não sabe como lidar, você assimila, tentativa, erro, vai aprendendo. Quando você assimila, você modifica as suas estruturas internas, que é o que nós chamamos de acomodação, e passa a usá-las para si. Aí você volta para o estado de equilíbrio e novamente começa todo esse ciclo diante de uma nova experiência. As experiências no mundo, elas são inéditas. Então nós sempre iremos estar, de acordo com Piaget, nesse ciclo que vai do desequilíbrio, da assimilação, da acomodação, do equilíbrio, para um novo desequilíbrio, uma nova situação. É isso que ele fala, que é o nosso processo de acomodação. Esse sistema que eu passei para vocês, ele é descrito como sistema de equilibração. Tranquilo? Deu para diferenciar assimilação de acomodação? Assimilação, capacidade de lidar com uma informação, com um objeto lá no mundo. Acomodação é basicamente a influência que a assimilação teve sobre esses objetos que me permitiu, trabalhar, ter uma nova estrutura psíquica, me desenvolver. Basicamente é essa a questão. Bom, na página 2 ali, se puderem me acompanhar, no capítulo 2, fala um pouquinho sobre alguns elementos. Aqui eu não vou ler tudo para vocês, então vocês leiam na apostila, porque o que está mais tranquilo não vou ficar explicando. Sobre como que a criança aprende, sobre a reação circular desses reflexos, quando a criança se movimenta, primeiros reflexos sem controle, que eu já comentei com vocês no vídeo passado. Ali tem um pouquinho mais sobre assimilação e acomodação. Observem esses itens comentário, que esses itens comentários também explicam, né, como que funciona a mentalidade. Por exemplo, ao comentário na página 2, desde que a criança nasce, ela está construindo novas estruturas, porque cada experiência de vida me permite construir novas estruturas, de acordo com o que nós estamos trabalhando, certo? Se eu vou agir sobre o mundo, eu vou aprender sobre como agir. Diante de uma situação nova, eu vou construir uma nova estrutura. É o construtivismo que nós já comentamos com vocês. Na página 3, mesmo que ali no capítulo 5, né, é a ação que dá forma ao campo de percepção e não o contrário. Ou seja, eu não percebo as coisas antes. Para Piaget, eu só vou perceber quando eu agir sobre as coisas. Se eu não agir sobre elas, eu não vou perceber. Tem aqui, mesmo quando a criança tenta descobrir qualquer coisa nova, ela só percebe ou concebe o real em função de esquemas assimiladores. Eu poderia traduzir isso aqui em uma frase que ficou famosa por Einstein, que eu sempre uso ela, que é assim: o universo de cada um resume-se ao tamanho do seu saber. É isso que o Piaget está nos dizendo. A criança, ela só tem percepção do mundo que ela conhece. Você também só tem percepção do mundo que você conhece. Se você não conhece nada de astronomia, numa noite estrelada, maravilhosa, está deitado lá, você e não sei com quem mais, deitado, está virado com o rosto para o céu, olhando as estrelas. São belas estrelas, nada mais.
E se você conhece, olha, aquela é a constelação tal, aquela é a estrela tal, ela indica a direção tal. Você percebe então que o seu universo ele é bem menor do universo de quem consegue ver as estrelas e ver uma lógica e dar uma lógica para o mundo? Quando alguém olha o motor do carro, para você o motor estragou. Para alguém especialista, existe todo um universo de relações que você não percebe. É o que o Piaget fala. O nosso agir no mundo ele é limitado pelo nosso conhecimento. E isso é muito claro. Se você não entende aquilo, não existe. Eu não entendo alemão, automaticamente a língua alemã não existe para mim. Se eu ver uma coisa escrita em alemão, eu vou passar direto. Não vou perceber a informação. É isso que o Piaget está nos afirmando aqui acerca do conhecimento. Eu vou ler as conclusões aqui, que é um trecho bem longo. Peço que vocês prestem atenção, porque sintetiza tudo que ele fala nessa obra, tá? Então vocês olhem essas informações, leiam a apostila, não só o que eu comentei, porque a parte mais banal não estou comentando, só estou comentando a parte mais difícil. Diferencia assimilação de acomodação, é fundamental. Sem esse conceito nós não vamos seguir. Da mesma forma que eu pedi construtivismo, da mesma forma que eu vou pedir estruturalismo. Ó, vamos lá na página 3. Podemos, em primeiro lugar, atribuir o desenvolvimento intelectual à pressão do meio exterior. Então, eu desenvolvo através do meio. Se eu tiver um meio que não me influencia, meu desenvolvimento vai ser limitado. Cujas características se imprimiram pouco a pouco na mente da criança. Em segundo lugar, podemos explicar a inteligência pela própria inteligência. Isto é, podemos supor a existência de uma atividade estruturada desde o início. Então nós nascemos com algo que já está programado. Sim, nós nascemos e temos o meio. Temos duas coisas. Aplicando-se apenas conteúdos cada vez mais ricos e complexos. Assim existiria desde o plano fisiológico uma inteligência orgânica. Em terceiro lugar, segundo as concepções a prioristas, podemos considerar o desenvolvimento da inteligência como devido não a uma faculdade que já está completada, mas a manifestação de uma série de estruturas que se impõem de dentro à percepção da inteligência. Nessa concepção aqui, a pessoa cresce e as estruturas vão se destravando na mente até ela aprender. Em quarto lugar, a inteligência pode ser concebida como uma série de ensaios ou tentativas, que é a nossa ideia de tentativa e erro. Você fazendo, você aprende. Inspiradas pela necessidade e pelas implicações. Aí, em relação à biologia, por fim, em quinto lugar, podemos conceber a inteligência como o desenvolvimento de uma atividade assimiladora, no qual você aprende essas coisas, cujas leis funcionais são dadas desde a vida orgânica. Então aqui ele faz uma conclusão que não é só o empirismo, não é só o apriorismo, não é só a experiência. Tudo isso faz parte da nossa inteligência. Tranquilo? Ele dá uma definição bem geral do que é inteligência ali, né? A inteligência constitui uma atividade organizadora, cujo funcionamento prolonga da organização biológica. Assimilação não é simplesmente identificar, mas é uma construção de estruturas. Eu já falei isso para vocês. Quando você assimila um conhecimento, você usa uma estrutura para assimilar e aquela estrutura ela é internalizada. Embora na criança demore um pouco mais essa internalização. Por vezes a criança faz coisas e ela não percebe como ela fez, né? Nós vamos discutir isso em outra obra, por isso que eu não antecipei aqui. A assimilação e acomodação, que de primeiro são antagônicas, uma vez que a primeira parece egocêntrica e a segunda imposta pelo meio exterior, completam-se uma outra à medida que se diferenciam. É o que eu disse para vocês. Se você assimila a informação, você constrói novas estruturas. Eu finalizo assim, então, esse segundo vídeo, finalizo essa apostila aula 13. Na próxima aula falaremos sobre a apostila aula 14. Eu espero que vocês tenham entendido aqui o que é a assimilação, que basicamente é a forma de lidar com as informações, de lidar com os objetos, né, num nível concreto, que você defina o que é acomodação, que resumidamente também é você aprender essas estruturas desenvolvidas, apreender, né, essas estruturas desenvolvidas e utilizá-las
para assimilar coisas novas. A ideia do círculo é muito boa. Equilibrado é quando eu consegui conciliar minhas estruturas com os objetos, e desequilibrado é eu diante de um conhecimento que eu ainda não tenho. Tranquilo? Qualquer dúvida, podem mandar perguntas pelo vídeo, pelo Classroom ou ainda podem solicitar Meet.